Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos nós para mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar sobre produção de texto, literatura infantil e caligrafia. Vamos treinar a nossa grafia, vamos treinar a nossa letrinha. Quero ver todo mundo aí com letrinha lindinha, hein? Vamos falar em produção de texto sobre o conto. Nós já tivemos uma aula sobre o conto e nós vamos fixar mais um pouquinho o que é o conto, ok? Peguem o livrinho de vocês aí de produção de texto, abram lá na página 16 e vamos acompanhar juntinhos. O que é o conto? O conto, ele é uma narrativa essencialmente ficcional, ou seja, é imaginária, né? É aquilo que é fantasiado, narrada por alguém, participante ou não da história. Ou seja, quem narra a história, quem está contando essa história, ela pode ser o participante ou não. Então, o conto, ele é uma narrativa ficcional, ok? Próximo. O conto ele tem estruturas. Vamos descobrir quais são as estruturas do conto? Primeira estrutura do conto, a introdução. O próprio nome já diz, né? Introdução, início. É a apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagens e do acontecimento. Então, na introdução, nós temos aí uma relação do que vai acontecer nesse conto, do que nós iremos ver mais à frente no desenvolver da história, tá? Na introdução, a gente tem o quê? A ambientação, aonde isso se passa, o tempo, se é presente, passado, né? Nós temos os personagens, as apresentações dos personagens dessa história, desse conto, e também temos a apresentação dos acontecimentos, um breve relato dos acontecimentos. Uma outra estrutura do conto é o desenvolvimento. O desenvolvimento é formado em grande parte pelo diálogo dos personagens. Aqui, no desenvolvimento, começa a se desenrolar a ação desse conto, né? Os personagens têm fala entre si, têm diálogos, né? E aí a gente começa a entender o que foi dito lá na introdução, o que foi relatado lá na introdução. Aqui no desenvolvimento a gente começa a entender o contexto dessa história. O clímax. O clímax é o encerramento dessa narrativa e ele vem com um desfecho surpreendente. O clímax é aquele ponto da narrativa em que deixa o leitor na expectativa desse final, algo que vai criar uma expectativa para ele, para quando ele chegar no final dessa narrativa, desse conto cheio de esperanças do que ele vai encontrar pela frente. Então, quais são as estruturas do conto? Introdução, desenvolvimento e clímax. O conto também tem elementos. É o espaço, o tempo, o narrador, personagem, diálogo e o epílogo, tá? O narrador é aquele que narra a história, o personagem é aqueles que participam, né? Diálogo entre os participantes, entre os personagens, tempo e espaço, onde está acontecendo, em que tempo está acontecendo. Temos também tipos de conto. Nós temos contos populares, contos fantásticos, contos de terror. Temos contos psicológicos, contos infantis, contos de humor, contos de fada, contos de mistério, contos realistas, dentre outros contos, tá? Então, aqui a tia listou alguns contos que nós podemos conhecer mais um pouquinho deles. Vocês conhecem algum tipo desses contos? Alguém já ouviu falar de algum tipo desse conto aqui que nós estamos apresentando? Já?
Então, se você conhece, então você sabe qual é o seu preferido, né? Os contos infantis, os contos de fadas, os contos de terror. Tem gente que gosta de história de terror, mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de contos de humor, aquele que fazem a gente rir, né? Os contos de fadas, aquele que as meninas adoram, que levam a gente a sonhar com um príncipe encantado, né? E assim vai. Os maiores contistas brasileiros, ou seja, os maiores escritores, autores de contos do nosso Brasil, nós temos dentre eles alguns: Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo, Dalto Trevisan, dentre outros. Galerinha, até aqui a tia já explicou. Por que esse vídeo foi bem rápido? Porque nós já falamos sobre conto e a tia está apenas dando mais uma revisada. Na nossa aulinha de hoje, nós iremos fazer a correção do livro de produção de texto nas páginas 19 e 20, que é a nossa aulinha da semana passada, tá? Nós vamos corrigir. Depois que nós corrigirmos, nós vamos para literatura infantil. Vamos falar sobre o grito, que grito. Lembra dessa história? Vamos corrigir também as páginas 23 e 24. E também vamos fazer as páginas 24 e 25 de literatura infantil. Depois que nós fizermos as páginas 24 e 25, nós vamos fazer caligrafia infantil. Vamos treinar um pouquinho a nossa letra. Vamos deixar a nossa letra com capricho, bonita, redondinha, tá? Então, nós temos aí na página de caligrafia as páginas 11 e 12. Não se preocupem, caso não dê tempo da gente fazer tudo isso hoje, a gente corrige na próxima aula, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a tia estará lá para poder tirar as dúvidas de cada um, tá? Façam as atividades de hoje com cautela, não precisa ter pressa para poder fazer, tá? E uma dica aqui, um aviso, aliás. A tia vai estar disponibilizando um trabalho de produção de texto que nós iremos fazer pesquisa sobre o conto. Está lá na plataforma e a tia também estará enviando para vocês nos grupos como deve ser feito. Esse trabalho deve ser realizado porque eu irei avaliar com nota. Se por um acaso ainda algum aluno precisar de nota, a tia vai usar esse trabalho para poder te dar nota no final do bimestre. Então, não deixe de fazer. O que é esse trabalho? Nós iremos pesquisar sobre... Você vai escolher um autor contista, um autor ou um escritor contista e vai falar sobre a vida dele e vai contar para mim sobre a bibliografia, vai falar sobre o que tipo de conto que ele produziu, vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, mas a tia vai dar mais explicações sobre isso lá no grupo de WhatsApp, combinado? Um beijo para vocês, até a próxima aula, nos encontramos no nosso grupo e até a próxima!